Olá, Shalom para todos, um ótimo Shabbat para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Queridos, nesta oportunidade nós vamos meditar numa passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 32 e verso 24. E diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Bom, nós perguntamos agora, quem foi este varão que lutou com Jacó? Será que, a partir da leitura deste texto, nós podemos realmente dar uma palavra conclusiva? Quem foi o varão que lutou com Jacó? Bom, dentro das fileiras cristãs, muitos dos intérpretes cristãos, a maioria, dizem que este anjo era Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. Repito, para muitos mestres cristãos, a partir dos pais da igreja, eles identificaram neste anjo o Senhor Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. Ainda de acordo com outros intérpretes, dentro da patrística, eles viam neste anjo um anjo maligno, ou melhor, eles viam neste homem um anjo maligno, lutando contra Jacó. Vamos começar aqui pela tradição cristã. A maioria diz que é Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, saibam que a ideia de que Jesus aparece no Antigo Testamento como um anjo é uma ideia que nasceu com Justino Mártir. Justino Mártir, ou Justino de Roma, que viveu entre os anos 100 a 165, até onde vai a nossa pesquisa, ele foi o primeiro a identificar o anjo de Yahvé, ou Malach Yahvé, com o Senhor Jesus Cristo. Para Justino, Jesus Cristo ele aparece nas páginas do Antigo Testamento como o anjo de Yahvé, ou o anjo de Adonai. E de Justino para cá se tornou muito comum essa ideia de que Jesus no Antigo Testamento ele é o anjo de Yahvé. E a partir desta interpretação é que muitos intérpretes identificam o anjo, ou melhor, o homem aqui em questão como um anjo, sendo ele um anjo, ou mais precisamente um ser celestial, eles identificam aqui como sendo o Senhor Jesus Cristo. Bom, será que o texto sagrado realmente ele dá respaldo para isso? Será que nós temos bases nesta passagem para identificar este homem, no hebraico Ish, com Jesus Cristo? Vamos ler um pouco mais o texto. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou a lei. Ora, meus irmãos, primeira coisa que nós devemos identificar aqui, neste homem, que a Bíblia chama de Ish, a Bíblia diz que foi um homem que lutou com Jacó. Vamos aqui analisar algumas características dele. Primeiro, este homem, este ser que lutou com Jacó, não é um ser maligno. Então, de já descartamos a interpretação que diz que teríamos aqui um anjo maligno, um anjo adversário lutando contra Jacó. Nós já descartamos essa ideia. Não está em foco aqui um anjo maligno,
um anjo adversário. Em outras palavras, não está aqui Hassatan, ou o Satan, ou o diabo, ou um demônio. Não. É certo que alguns intérpretes, pouquíssimos, mas alguns intérpretes, veem aqui um anjo maligno, um poder adversário, mas não pode ser. Primeiro, veja que nenhum ser maligno tem o poder de abençoar. E você vê na narrativa aqui que este homem, ele abençoou a Jacó. Vamos ver aqui, ó. Disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou a lei. Então, duas coisas este homem que lutou com Jacó fez. Mudou o nome de Jacó para Israel e abençoou a Israel. Estas duas coisas não estão no poder do demônio, principalmente a segunda. Principalmente a segunda. Jamais um demônio ele pode abençoar um ser humano. Logo, nós descartamos aqui a ideia de que este homem seja um poder angelical maligno, como se estivesse em foco Samael. Ora, para você que não sabe, Samael na tradição judaica é o que para nós é Hassatan ou Satanás no cristianismo. Mas não está em foco aqui Samael. Eu quero trazer aqui uma leitura, é no Targum de Jonathan ben Uziel, ou Targum de Jerusalém. Olha como é que o Targum interpreta. E ficou Jacó no seu isolamento da passagem de Jacó, e lutou um malar com ele, com a imagem de um homem. Então veja que no Targum de Jonathan ben Uziel, ele identifica o homem com um malar, ou seja, com um anjo. E mais à frente ele vai dizer que este anjo é Mihael, ou seja, é Miguel. Olha o que ele diz aqui, ó. E respondeu Mihael e disse, o mestre do mundo é a tua herdade. Aí mais na frente ele diz, ó, chegou o momento que os malachim, ou seja, os anjos do alto, louvam ao Mara eterno. Eu sou um dos malachim que louvam. E desde o dia que foi criado o mundo, os meus tempos de louvor não passaram nenhuma vez. Então veja que no Targum de Jonathan ben Uziel, este malach, ou este anjo, ele é nada mais, nada menos do que Mihael, ou Miguel. Ok, queridos? Bom, aí você pode dizer, mas o texto não diz que é um anjo. Sim, o texto diz que é um homem. Mas não temos nenhuma dificuldade em entender que aqui estava em foco um anjo. Um anjo. Oséias 12,4, ou o que Oséias 12,4 diz? Oséias 12,4, referindo-se à passagem, ele vai identificar este homem. Vamos lá. Lutou com um anjo. O que Oséias está dizendo? Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Tá bem que Oséias 12,4 diz que lutou com um anjo e prevaleceu. Então é Oséias que está dizendo que, vou ler do versículo 3, ó, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus. Primeiro ele vai dizer que ele lutou com Deus. Aí você pode dizer, olha aí, professor, Jesus Cristo é Deus. No Novo Testamento, Jesus é identificado com Deus. Sim. E os próprios escritores do Novo Testamento, ao identificarem Jesus nas páginas do Antigo Testamento, eles sempre identificam a Jesus com Deus, nunca com um anjo. Mas veja que para o autor sagrado, isso que ele diz, ó, lutou com, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Mas por que o autor está dizendo que ele lutou com Deus? Na verdade não era o próprio Deus ali, mas era um anjo malar, um agente de Deus, enviado por Deus, na forma de um homem, para lutar com Jacó. Mas não era o próprio Deus, era um anjo, ele vai dizer isso, ó, lutou com o anjo e prevaleceu.
chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Então, meus irmãos, de acordo com Oséias 12, 4, foi um anjo quem lutou com Jacó. E este anjo, na interpretação do Targum Yonatan ben Uziel, era exatamente o Malach Mihael, ou o anjo Miguel, que na tradição judaica é um arcanjo. Aí você pergunta agora, professor, mas o senhor acredita que foi um anjo? Eu não só acredito, como eu defendo, com base em Oséias 12, 4, ele foi um malach, ou seja, foi um anjo. E este anjo, na tradição judaica, ele é identificado com Mihael, ou Miguel. E Miguel ele não pode ser confundido com o Messias, ou com o Mashiach. Então, o anjo que lutou com Jacó, em questão aqui, não é o Senhor Jesus Cristo. Não. Mas se você insistir que este anjo é uma teofania, uma manifestação divina, ok. Eu vou estar com você agora. Se você insistir, você me puxar para Oséias 12, 3, que diz assim, ó, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus. Então, com base aqui, você vai dizer que o anjo, que Oséias disse que era um anjo, o homem que Oséias disse que era um anjo, Oséias também disse que era Deus. Então você pode dizer que aqui era Deus na forma de um anjo. Daí você pode então partir e dizer que é Jesus Cristo. Ok, meu irmão? Mas eu quero fazer uma observação para você. Vamos dizer que aqui este anjo fosse uma manifestação divina, o próprio Deus. Vamos trabalhar essa hipótese. Mas como é que você vai provar que este anjo, ou que este ser divino, o próprio Deus, em forma de anjo, como é que você vai provar que era o Filho? E não era o Pai? E não era o Espírito Santo? Eu quero lembrar para você que o Espírito Santo ele também toma forma corpórea. Lembra ali do batismo de Jesus? Quando o Espírito Santo foi visto em forma corpórea de uma pomba? O Espírito Santo ele também pode tomar uma forma corpórea. Daí eu lhe pergunto, como é que você vai provar que este anjo, que Oséias 12, 3 diz que Jacó falou com Deus, como é que você vai provar que este Deus era o Filho? E como é que você vai provar que este Deus não era o Pai e não era o Espírito Santo? Bom, partindo desta hipótese, deste ponto de vista, eu posso dizer para você que já que este anjo é uma teofania, então esta teofania ela é a Trindade. Como professor, exatamente. Se este anjo que lutou com Jacó, que eu defendo ser um anjo, e o Targum de Yonatan ben Uziel disse que era Mihael ou Miguel, mas se você insistir que era o próprio Deus, mas você só pode ir até aí. Porque o Novo Testamento, quando ele se reporta a Jesus, o procurando nas páginas do Antigo Testamento, ele sempre trata Jesus como Deus, como aquele que resgatou o povo do Egito, como Deus que criou os céus e a terra, como o Senhor, o Criador de todas as coisas. É assim que o Novo Testamento vê a Jesus no Antigo Testamento. O Novo Testamento jamais, em momento algum, identifica Jesus com um anjo. Em momento algum, irmão. O Novo Testamento, quando olha para o Antigo e vê a Jesus, jamais ele vê a Jesus nas páginas do Antigo Testamento como um anjo, e sim como o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que o Novo Testamento diz. E o Verbo, ou Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou do Deus unigênito, cheio de graça, cheio de verdade. E em João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Judas diz que o Senhor resgatou um povo que estava no Egito. E este Senhor em Judas é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele faz referência ao momento em que o Senhor tirou
as suas hostes, o povo de Israel lá da terra do Egito. Então veja que Jesus Cristo ele é identificado nas páginas do Antigo Testamento como o Senhor, como Deus, como Yahvé, não como um anjo. Então, se o ser que lutou com Jacó, repito, se o ser que lutou, se o homem que lutou com Jacó era uma teofania, uma manifestação, uma corporificação da divindade, então eu quero lhe dizer que está em foco Deus, apenas isso. Sem distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. Se o homem, o Ish, que lutou com Jacó, era Deus, então veja aí a Trindade. A Trindade, você não vai conseguir provar que é o Filho, destino do Pai, ou o Espírito, destino do Filho. O máximo que a pessoa pode provar, com base em Oséias 12, 3, é que era Deus. Passou disso, é especulação. Mas eu quero lhe dizer, repito, que a tradição judaica vê neste homem o arcanjo Mihael, ou o arcanjo Miguel. Como eu já falei, a tradição cristã, a maioria na tradição cristã vê neste anjo, ou neste homem que lutou com Jacó, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não pode ser provado. Isso não pode ser provado. Outra coisa, nas páginas do Antigo Testamento, Jesus nunca aparece. Repito, Jesus nunca aparece na forma angelical. Isso é uma interpretação dos pais da igreja. Foi Justino de Roma quem começou essa interpretação. E essa interpretação ela foi seguida por Orígenes, por Tertuliano e por outros pais da igreja. Ou mais precisamente, essa interpretação ela foi desenvolvida, foi abraçada por Tertuliano no Ocidente e por muitos outros pais da igreja. Mas o próprio texto no Antigo Testamento jamais nos dá base para vermos neste homem que lutou com Jacó, o Senhor Jesus. Não. Este homem é identificado com Oséias 2,4 como sendo um anjo. E no versículo 3, ele fala que Jacó, lutou no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus. Mas já expliquei, quando ele diz lutou com Deus, porque este anjo era um emissário, era um enviado de Deus, era um anjo de Deus, era um Malach Yahvé, um anjo do Senhor, que na tradição judaica é o arcanjo Miguel, não que ele fosse o próprio Deus, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.